A Praia do Osso da Baleia, Pombal. Não há bar, não há passadiços, não há sinal de que o mundo existe para além das dunas. Para chegar aqui, é preciso sair do Alcatrão e entrar numa estrada florestal de terra batida, ladeada por pinhal cerrado de cada lado. Não se vê o mar de fora, as dunas são altas. E de noite, na noite de 1 para 2 de março daquele ano, não havia absolutamente ninguém nesta areia. Não havia, exceto 5 jovens a dormir nas tendas. E um homem que conduzia na escuridão na sua Renault 4L branca, na direção desta praia. O homem tinha 38 anos. Chamava-se Vítor Jorge. Era bancário na Marinha Grande, fotógrafo de festas nas horas vagas. Tinha mulher, 3 filhos, uma vida que do exterior parecia exatamente como a vida é suposto parecer. Poucas horas antes, tinha estado numa festa de aniversário, com a câmara ao pescoço, a sorrir para as pessoas que lhe pediam para sorrir. E agora conduzia para esta praia. Há uma pergunta que define este caso. Não é quem, não é onde. É a pergunta que ninguém conseguiu responder em tribunal, nos jornais, nem nas dezenas de páginas que o próprio Vítor Jorge escreveu num diário que enviou ao Correio da Manhã antes de ser apanhado. O que faz a mente de um homem comum quebrar, de vez? Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Vítor Jorge nasceu a 2 de novembro de 1949. Infância difícil. Os pais abandonaram-no, foi criado pelos avós. Aos 5 anos, presenciou o tio a afogar as 2 filhas bebés. Aos 8, foi levado pela mãe para Lisboa, arrancado do único ambiente que conhecia. Um trauma de infância severo que ficou adormecido, escondido sob a pele de um adulto, aparentemente funcional e inofensivo. É ele próprio quem escreve estas coisas no diário, com uma precisão clínica que perturba quem lê. Comecei a sofrer aos 7 anos, escreve. E depois continua, página após página, a documentar a sua própria deterioração, com a consciência plena de alguém que sabe o que está a acontecer dentro da sua cabeça, mas que simplesmente não consegue parar a escuridão. Durante o dia, ele carimbava papéis no banco. Era um homem tocado, o vizinho que cumprimentava toda a gente, o pai que sustentava a casa, mas o abismo estava lá dentro, a alargar-se em silêncio absoluto. Em agosto de 1986, 7 meses antes do massacre, começa a escrever. Descreve os pensamentos, as obsessões, a paranoia crescente em relação à mulher e às filhas, o isolamento interior, o medo constante e irracional de estar a ser traído ou enganado, uma alucinação persecutória que o consumia lentamente. E, progressivamente, um plano nefasto que vai ganhando forma e consistência. Tenta pedir ajuda. Médicos, um padre. Segundo fontes que acompanharam o processo, chegou a dizer a um médico do Centro de Saúde de Leiria que iria matar várias pessoas. A advertência não foi levada a sério. Afinal, monstros de verdade não usam fatos e gravatas. Não trabalham em bancos, nem tiram fotografias felizes em batizados. No diário, escreveu com uma frieza de quem já não pertence a este mundo. Fui fazendo sucessivos avisos da minha insanidade mental. Os médicos não acreditaram, só irão acreditar depois dos factos consumados. Se eu conseguir o material bélico que vou começar a comprar, só a minha morte evitará uma tragédia. Naquele 1º de março de 1987, vésperas de carnaval, Vítor Jorge acordou com uma ideia. A única ideia que, segundo as suas próprias palavras, o movia. A loucura tinha finalmente tomado as rédeas de forma irreversível. Matar, matar, matar. Tinha sido contratado para fotografar a festa de aniversário de Leonor dos Santos Tomás, que completava 24 anos. Leonor era empregada de limpeza no Hospital Universitário de Coimbra. Era também, segundo todas as indicações, a única mulher que Vítor Jorge dizia ter amado verdadeiramente nos seus delírios distorcidos, o que não o impediu de, naquela noite, tomar uma decisão que a incluía. O amor na mente de um psicopata em surto é muitas vezes a própria sentença de morte. Depois do fim da festa, os 5 jovens precisavam de regressar a casa. Vítor Jorge ofereceu-lhes boleia na sua Renault 4L branca e convenceu-os a fazer um desvio. O último desvio das suas vidas, à Praia do Osso da Baleia. A praia fica a poucos quilómetros do local da festa. De dia, é uma das praias mais isoladas e selvagens da costa portuguesa. De noite, naquela noite fria de março, antes do verão, antes de qualquer turista,
Era literalmente outro mundo. Uma escuridão absoluta, sufocante e impenetrável, onde o único som era o rugido do Oceano Atlântico. Os 5 jovens que iam no carro tinham entre 17 e 24 anos. Luís Teixeira, 17, Maria do Céu Araújo, 20, Isabel Moreira, 21, José Pacheco, 22 e Leonor, 24 anos, a aniversariante. 5 vidas cheias de planos e de futuro, encurraladas num veículo a caminho do abismo. Ninguém sabe o que se disse no carro durante o trajeto. Ninguém sabe se houve intuição, desconforto ou algum momento exato em que a atmosfera pesou. Será que o silêncio fúnebre do motorista os incomodou? O que se sabe sem margem para dúvidas é que chegaram à praia, saíram do carro para a areia gelada e que Vítor Jorge, o homem em quem confiaram, tinha a caçadeira nas mãos. Deixou uma nota no carro antes de sair. Uma mensagem meticulosa, friamente preparada com antecedência. Ao lado do corpo de Leonor, a polícia encontraria mais tarde outra mensagem. Dizia apenas o seguinte: isto foi porque tu quiseste. Os outros foram por arrastamento. A culpa, na cabeça de um predador, nunca é dele. José Pacheco foi o primeiro. Segundo as investigações, Vítor Jorge escolheu começar por ele, porque o jovem era das Forças Armadas. Ele era o único do grupo com formação e instinto de defesa que podia, de alguma forma, tornar-se uma ameaça aos seus planos. O que se seguiu foi rápido, frio e num local do qual não havia qualquer fuga possível. A leste, a barreira do Pinhal Escuro. A oeste, a vastidão gelada do mar. A norte e a sul, quilómetros infinitos de areia deserta. Nenhuma luz, nenhuma casa, nenhum socorro. Isabel Moreira conseguiu correr. Num local assim, de noite, correr em pânico não tem direção. É apenas um instinto cego. Vítor Jorge, como um caçador no seu território, seguiu-a pelo som dos passos na areia. A tragédia consumou-se no silêncio implacável daquela madrugada. A polícia judiciária chegaria à praia apenas horas depois. O que os inspetores encontraram naquele areal perturbou até os investigadores mais experientes, homens que, décadas mais tarde, ainda descreviam aquele cenário com extrema dificuldade e a voz trêmula. A última entrada no diário de Vítor Jorge, escrita com data de 2 de março de 1987, seria encontrada mais tarde. Dizia simplesmente: lamentavelmente consumado e engrossado o início da minha loucura. Médicos agora acreditam, osso da baleia. Mas a noite de Vítor Jorge não tinha terminado na praia. A loucura exigia mais. Ele entrou no carro, deixou 5 vidas para trás e conduziu de volta para a sua casa. O trajeto até à Amieira, na Marinha Grande, deve ter demorado cerca de 40 minutos. 40 minutos sozinho no escuro, ao volante, com tempo mais do que suficiente para recuperar a lucidez, para travar, para se entregar. Mas ele não parou. Na Amieira, a sua família dormia pacificamente, alheia ao monstro que acabara de estacionar à porta. Vítor Jorge entrou na própria casa e, com uma frieza incalculável, foi ao quarto e chamou a sua esposa, Carminda, de 36 anos. Usou uma mentira perversa para a tirar da cama. Disse-lhe que tinha atropelado alguém num pinhal próximo e que precisava desesperadamente da sua ajuda. Confiando no marido, ela vestiu-se e seguiu-o para o escuro. Num pinhal, a pouco mais de 2 quilómetros de casa, a farsa terminou e a tragédia voltou a consumar-se. A vida de Carminda foi apagada no meio das árvores. Ele voltou a casa, novamente, como se fosse uma tarefa rotineira. Desta vez foi ao quarto da sua filha mais velha, Anabela, de apenas 16 anos. Repetiu a história do acidente, convenceu a própria filha a ir ajudá-lo, levou-a para o mesmo pinhal cerrado, para junto de onde repousava a mãe, e encerrou também a vida da jovem. Faltava mais. Vítor Jorge regressou a casa pela 3ª vez. Agora foi ao encontro da filha do meio, Sandra, de 14 anos. Usou o mesmo engodo, levou-a para o pesadelo. Mas quando chegaram ao pinhal e a escuridão revelou as verdadeiras intenções daquele homem, Sandra não paralisou perante o terror. Ela viu o abismo e decidiu lutar contra ele. Com a força do mais puro instinto de sobrevivência, a menina de 14 anos enfrentou o homem adulto que a devia proteger. No meio do breu e do desespero, Sandra conseguiu agarrar a arma branca do pai e, num golpe impressionante, partiu a lâmina. Desarmado momentaneamente, ele hesitou. Foi a janela de oportunidade de Sandra.
Ela correu. Correu às cegas pelo pinhal fechado, caindo e levantando-se, fugindo para a estrada, salvando a própria vida por uma fração de segundo. O filho mais novo, Vítor, com apenas 10 anos, continuou a dormir na sua cama durante tudo isto. Foi o único a ser poupado pela fúria inexplicável do pai. Sabendo que a filha tinha escapado e que o fim estava próximo, Vítor Jorge fugiu. Andou 2 dias escondido na região, como um animal acossado. Foi encontrado no dia 5 de março, deitado no chão de um casebre em ruínas, febril e com um ferimento numa perna. Uma vizinha que o conhecia desde criança foi quem deu com ele. Confessou tudo imediatamente às autoridades. O julgamento que se seguiu foi um dos mais tensos e mediáticos da história do país. O tribunal transformou-se numa fortaleza. No exterior, uma multidão aglomerava-se, movida por uma revolta primitiva, exigindo fazer justiça pelas próprias mãos. Lá dentro, colocou-se em cima da mesa a questão que assombra o caso até hoje. Vítor Jorge estava louco ou sabia exatamente o que estava a fazer? Os maiores psiquiatras do país divergiram ferozmente. O Dr. Eduardo Cortesão, diretor do Hospital Miguel Bombarda, defendeu que ele estava em pleno surto psicótico, totalmente alienado da realidade, inimputável. Outros peritos, porém, apontaram para a meticulosidade do plano. Um homem em surto não inventa uma mentira elaborada para atrair as vítimas, uma a uma para o mato. No final, os juízes tomaram a sua decisão. Foi considerado imputável, plenamente responsável pelos seus atos. Foi condenado à pena máxima então prevista pela lei portuguesa, 20 anos de prisão. Atrás das grades, a máscara regressou. Tornou-se um recluso exemplar. Ajudava à missa, exibia bom comportamento e, ironicamente, continuava a fotografar no interior das prisões de Leiria e Coimbra. E foi então que o sistema judicial gerou um choque quase tão grande como o próprio crime. Beneficiando do seu comportamento irrepreensível e de amnistias, Vítor Jorge saiu em liberdade condicional em outubro de 2001. Apenas 14 anos cumpridos, 2 anos de prisão por cada vida humana roubada. A indignação popular foi imediata e ensurdecedora. Uma sociedade que acompanhou cada segundo do caso não conseguia aceitar que o Mata-Sete pudesse caminhar livre nas ruas de novo. Perante o repúdio social, foi viver para a Inglaterra e, mais tarde, isolou-se na ilha da Córsega. Longe de tudo e de todos, nunca pagou qualquer indemnização às famílias das vítimas. No dia 29 de dezembro de 2018, aos 69 anos, foi encontrado morto na sua casa. As circunstâncias precisas nunca foram totalmente esclarecidas, embora se fale de doença prolongada. O homem que encheu de terror a costa portuguesa morreu da mesma forma que desenhou a última noite das suas vítimas, sozinho. O diário que enviou aos jornais com data de 2 de março de 1987 tinha a seguinte frase escrita no envelope, em letras maiúsculas. Há sempre um pouco de razão na loucura. 7 pessoas saíram de casa para viver e não voltaram, porque cruzaram o caminho de uma mente fraturada na noite errada, no lugar errado. E hoje, na Praia do Osso da Baleia, onde turistas passeiam e desfrutam da solidão pacífica, o vento continua a soprar exatamente da mesma maneira, frio e implacável. Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no Arquivo Criminal, compartilhe e até o próximo vídeo.